Você já parou para pensar que Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, guardou segredos que nunca foram revelados de forma aberta ao público? Ele falava sobre princípios como desejo, fé, persistência e até sobre o mastermind. Mas havia um capítulo, quase escondido, que tratava de algo ainda mais misterioso, o chamado sexto sentido. Hill descrevia esse poder como a porta de entrada para a inteligência infinita, uma conexão com algo maior do que nós mesmos. E o mais intrigante é que ele mesmo chamou essa técnica de perigosa, avisando que não era para todos, porque mexia com forças invisíveis que podiam tanto criar quanto destruir. Agora imagine você acessando um nível de percepção em que as respostas simplesmente chegam até sua mente, sem esforço lógico. Imagine tomar decisões sem hesitação, receber ideias milionárias como se fossem sussurros diretos do universo e ter uma intuição tão precisa que parece quase sobrenatural. Esse é o poder do sexto sentido que Hill estudou e praticou. Mas por que ele dizia que era proibido? Porque mexer com esse campo exige uma mente treinada, uma fé inabalável e, acima de tudo, uma preparação espiritual que poucas pessoas possuem. Quando uma pessoa não está pronta, o mesmo canal que traz inspiração pode trazer medo, ansiedade e até visões negativas. Hill acreditava que o medo era a arma mais poderosa que destruía os homens. E ao abrir portas invisíveis sem preparo, você podia ser engolido por esses fantasmas. E aqui vai um alerta. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo motivacional. O que você vai ouvir é uma chave que pode transformar completamente sua vida, mas também exige responsabilidade. Assim como uma faca pode ser usada para cozinhar e alimentar uma família, ou para ferir alguém, o sexto sentido pode ser usado para enriquecer sua alma e sua conta bancária, ou para mergulhar você em confusão. É por isso que eu quero que você fique comigo até o final deste roteiro. Porque eu vou revelar como Hill acessava esse portal secreto, o que ele chamava de conselho invisível, e como você pode começar a experimentar esse poder de forma segura, trazendo clareza, prosperidade e sabedoria para a sua vida. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Nós estamos criando uma comunidade que busca crescimento espiritual, prosperidade financeira e expansão mental. Quando você se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, você fortalece esse movimento e envia uma mensagem ao universo. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero acessar o que poucos tiveram coragem de buscar. Agora respire fundo, porque o que você vai descobrir pode mexer profundamente com suas crenças. Hill acreditava que tudo começa na mente, mas o sexto sentido não é apenas pensamento. É um canal entre o humano e o divino. E eu te pergunto, você estaria preparado para ouvir vozes invisíveis que podem guiar o seu destino? O mistério do sexto sentido. Napoleon Hill deixou claro que os 13 princípios que ele ensinou em Pense e Enriqueça eram apenas a base. Ele dizia que o verdadeiro segredo do sucesso estava no 14º princípio, aquele que ele chamou de sexto sentido. Esse capítulo foi escrito quase como uma confissão íntima, e Hill admitiu que hesitou em publicá-lo, porque temia que as pessoas não estivessem preparadas. Ele descrevia esse poder como uma faculdade mental que ultrapassa os 5 sentidos conhecidos e conecta o ser humano com a inteligência infinita, uma fonte universal de conhecimento. Para entender isso, precisamos lembrar que Hill entrevistou mais de 500 homens de sucesso. Nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie e muitos outros. Todos eles, em algum momento, afirmaram que suas maiores ideias vieram de lampejos de intuição, de uma inspiração súbita que parecia surgir do nada. Mas Hill foi além. Ele começou a praticar conscientemente a evocação dessas ideias. Como?
através de um ritual mental que ele chamou de Conselho Invisível. Nesse conselho, Hill imaginava estar sentado em uma mesa com figuras históricas e personalidades que ele admirava. Ele visualizava Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Napoleão Bonaparte e até Jesus Cristo em alguns momentos. Em sua mente, ele fazia perguntas a esses personagens e, de forma surpreendente, recebia respostas. Para ele, não era apenas imaginação. Era uma conexão real com uma dimensão onde essas inteligências estavam disponíveis. Esse exercício era, segundo Hill, uma técnica proibida para os despreparados, porque exigia equilíbrio mental. Ele mesmo relatou que, em algumas ocasiões, os personagens do Conselho Invisível começaram a agir por conta própria, aparecendo em sonhos ou até interrompendo seus pensamentos cotidianos. Foi aí que ele percebeu o poder e o risco de brincar com o desconhecido. Mas por que isso pode ser tão poderoso para você hoje? Porque o sexto sentido é como uma antena espiritual que capta sinais invisíveis. Quando você treina sua mente para silenciar o ruído da dúvida, da ansiedade e do medo, você começa a captar ideias que parecem milagrosas. Pense por um instante. Quantas vezes você já sentiu um pressentimento que se confirmou? Quantas vezes uma voz interna disse, não vá por esse caminho, ou faça essa ligação agora, e aquilo mudou completamente sua vida? Esse é o sexto sentido em ação, ainda que em pequenas doses. Hill afirmava que o sucesso financeiro e espiritual estava diretamente ligado à capacidade de usar essa faculdade. Não basta apenas desejar riqueza ou repetir afirmações. É preciso abrir esse canal para receber orientação superior. E é justamente aqui que mora o desafio. Para acessar esse poder, você precisa dominar seus fantasmas internos, especialmente o medo. Ele dizia que o medo é a principal barreira entre você e a inteligência infinita. Se você tem medo do fracasso, medo da crítica, medo da pobreza ou medo da morte, seu canal espiritual fica bloqueado. É como se sua antena estivesse quebrada, incapaz de captar a frequência da prosperidade. Por isso, antes de tentar praticar a técnica proibida, Hill recomendava fortalecer a fé, desenvolver a autodisciplina e cultivar pensamentos elevados. Agora, eu quero que você reflita comigo. E se dentro da sua mente já existisse uma sala secreta, pronta para ser aberta? E se nesse lugar houvesse um conselho de mentores invisíveis, aguardando apenas o seu convite para trazer respostas que podem mudar sua vida financeira e espiritual? O Conselho Invisível, Napoleon Hill, acreditava que o ser humano podia treinar a mente para se conectar com forças invisíveis. E foi a partir dessa ideia que ele criou o exercício mais ousado da sua vida, o Conselho Invisível. Ele descreveu essa prática como um encontro mental com personalidades históricas, líderes espirituais e homens de negócios que admirava. O objetivo? Receber conselhos, orientações e até estratégias vindas de uma esfera que transcendia o raciocínio comum. Para praticar, Hill reservava um momento silencioso no fim do dia. Ele fechava os olhos e se via em uma sala de reuniões. No centro, uma mesa comprida, rodeada por cadeiras. Em cada uma delas, um convidado especial. Ele imaginava figuras como Abraham Lincoln, que representava sabedoria moral, Andrew Carnegie, que representava a riqueza e a filantropia, Thomas Edison, que simbolizava a criatividade ilimitada, e outros personagens que ele acreditava poderem oferecer insights profundos. No início, ele conduzia a cena conscientemente, fazendo perguntas e ouvindo respostas criadas pela própria mente. Mas com o passar do tempo, algo estranho começou a acontecer. Os personagens passaram a responder por conta própria, trazendo frases, conselhos e ideias que surpreendiam até o próprio Hill.
Ele confessou que, em alguns momentos, parecia estar realmente diante daquelas figuras, como se elas tivessem atravessado um véu invisível para se comunicar com ele. E aqui está o ponto mais sensível. Hill alertava que esse exercício poderia ser perigoso se praticado sem preparo. Porque, ao abrir a mente para receber orientações, você também abre espaço para forças negativas. Ele relatou que, em certos períodos, era perturbado por sonhos intensos, visões inesperadas e até sensações de que estava sendo observado. Por isso, chamou essa técnica de proibida, não porque fosse impossível, mas porque poucos estavam prontos para lidar com o poder que ela liberava. Mas quando usada corretamente, essa técnica trouxe resultados extraordinários. Hill afirmava que muitas das melhores ideias de sua vida vieram dessas reuniões imaginárias. Ele recebia estratégias financeiras, inspiração para escrever e até coragem para enfrentar momentos de medo. Para ele, o sexto sentido funcionava como um telefone sem fio entre sua mente e a mente universal. E a grande pergunta é: como você pode aplicar isso hoje na sua vida? O primeiro passo é escolher seus conselheiros. Eles podem ser pessoas históricas, mentores espirituais ou até indivíduos que você admira, vivos ou já falecidos. O importante é que cada um represente um valor ou uma qualidade que você deseja absorver. Pode ser um líder espiritual que traga fé, um inventor que inspire criatividade ou até um empresário que simbolize prosperidade. Depois, você precisa criar o ambiente mental. Reserve um lugar silencioso, feche os olhos e imagine a sala. Veja os detalhes: a mesa, as cadeiras, a iluminação. Sinta como se estivesse realmente ali. Em seguida, convoque seus convidados e comece a conversa. Pergunte o que precisa saber: como prosperar, como resolver um problema, qual decisão tomar. No início, sua mente pode te dar respostas óbvias, mas com prática você perceberá insights inesperados, soluções que não teria pensado sozinho. Esse é o momento em que o sexto sentido começa a se manifestar. É como se uma porta fosse aberta e você passasse a receber downloads de sabedoria diretamente da fonte da criação. E lembre-se, o exercício exige responsabilidade. Não peça por atalhos fáceis ou ganhos imediatos sem esforço. Use-o para buscar clareza, inspiração e direção. Hill dizia que o universo recompensa os que têm propósito e disciplina, não os que apenas querem riqueza instantânea. Agora eu quero te perguntar: se você pudesse sentar hoje diante de 5 grandes mentes da história, quem você escolheria? E que pergunta faria a elas para mudar o rumo da sua vida? Os riscos e as armadilhas do sexto sentido. Napoleon Hill nunca romantizou o sexto sentido como se fosse um poder mágico, acessado sem esforço. Pelo contrário, ele advertia que esse canal, se aberto sem preparo, poderia se tornar uma porta para medos, ilusões e até influências negativas. Ele relatava que muitos dos que tentaram acessar esse campo sem disciplina acabaram mergulhando em confusão mental. O maior risco é o medo. Hill chamava o medo de inimigo invisível, um fantasma que distorce a realidade e paralisa o ser humano. Quando alguém tenta acessar o sexto sentido com medo, o que recebe de volta são ecos desse mesmo sentimento. É como sintonizar uma estação de rádio em frequência errada. Em vez de música, você só ouve ruídos. Do mesmo modo, em vez de inspiração, a pessoa recebe ansiedade, insegurança e até pesadelos. Outro risco é a falta de propósito. O sexto sentido não pode ser tratado como um jogo. Hill dizia que a inteligência infinita responde ao coração sincero, não à mente gananciosa. Se alguém tenta usar essa técnica apenas para buscar poder imediato ou manipular os outros, o que retorna é vazio. Por isso ele recomendava alinhar o exercício com um objetivo elevado. Prosperidade que abençoa, ideias que transformam, decisões que constroem.
E existe ainda a armadilha da autossugestão mal dirigida. Hill alertava que a mente humana é como um campo fértil. O que você planta, cresce. Se você entra no exercício mental alimentado por dúvidas ou pensamentos destrutivos, seu conselho invisível pode se tornar um reflexo dessas distorções. Ao invés de conselhos sábios, você pode ouvir apenas vozes internas de crítica e autossabotagem. É por isso que Hill insistia: antes de tentar acessar o sexto sentido, prepare sua mente. Essa preparação envolve 3 pilares principais. Primeiro, disciplina dos pensamentos. Você precisa aprender a vigiar o que pensa, porque cada pensamento é uma semente que germina em seu subconsciente. Segundo, fortalecimento da fé. Hill não falava de fé apenas como crença religiosa, mas como certeza inabalável de que você está conectado a uma inteligência superior. Terceiro, eliminação dos medos. Ele descreveu os 6 fantasmas do medo, da pobreza, da crítica, da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Enquanto esses fantasmas dominarem sua mente, a porta do sexto sentido permanece trancada. Por isso, pratique diariamente a substituição do medo por fé, da dúvida por confiança, da crítica por coragem. É assim que você fortalece a antena espiritual para captar as mensagens corretas. Imagine por um instante que você esteja em um navio atravessando o oceano. Se o capitão não tem bússola, qualquer vento pode arrastá-lo para o naufrágio. Mas se ele tem instrumentos confiáveis, ele pode até enfrentar tempestades e chegar ao destino. O sexto sentido é essa bússola invisível, mas se usada sem preparo, pode confundir até o capitão mais experiente. Agora reflita comigo. Quantas decisões na sua vida foram tomadas no impulso, sem direção e custaram caro? E quantas vezes você desejou ter ouvido aquela voz interna que dizia: não faça isso ou espere mais um pouco? Essa é a prova de que a antena já existe em você. A diferença está em como afiná-la. Como? E aqui vai uma chave poderosa. O sexto sentido só pode ser despertado quando você se torna maior que os seus medos. Não é sobre eliminar o medo por completo, mas sim sobre não permitir que ele dirija a sua vida. O ritual diário de ativação do sexto sentido. Napoleon Hill acreditava que o sexto sentido não era um dom reservado a poucos escolhidos, mas sim uma faculdade que todos podiam despertar com disciplina e prática. Ele mesmo desenvolveu um ritual diário para treinar sua mente e fortalecer essa antena invisível que conecta o ser humano à inteligência infinita. E esse ritual pode ser adaptado por você hoje, trazendo clareza e prosperidade para cada decisão. O primeiro passo é o silêncio consciente. Hill dizia que a mente não pode captar mensagens sutis se está mergulhada em ruídos. Por isso, reserve de 10 a 15 minutos diários em um local tranquilo. Feche os olhos e respire profundamente. A cada inspiração, imagine que está puxando luz e clareza. A cada expiração, visualize o medo e a dúvida sendo expulsos do seu corpo. Isso prepara o terreno da sua mente para receber. O segundo passo é a definição do propósito. Antes de iniciar o exercício, declare mentalmente o motivo pelo qual está acessando o sexto sentido. Pode ser: desejo receber clareza para prosperar nos meus negócios, ou quero orientação para fortalecer minha fé e eliminar meus medos. Quando você direciona a mente, evita que pensamentos soltos dominem o processo. O terceiro passo é a invocação do conselho invisível. Visualize-se em uma sala de reuniões, como Hill fazia. Veja a mesa, as cadeiras, os detalhes do ambiente. Convide seus conselheiros. Podem ser figuras históricas, líderes espirituais, ou até pessoas da sua própria família que já partiram, mas que você respeita profundamente. O segredo está em escolher personagens que simbolizem valores que você deseja absorver: sabedoria, prosperidade, coragem,
criatividade, amor. O quarto passo é a conversa dirigida. Pergunte algo específico. Qual é a melhor decisão para este momento? Ou, que passo devo dar para alcançar minha meta financeira? Em seguida, fique atento às respostas. Elas podem vir como imagens, frases, lembranças ou até como uma sensação interna de clareza. No início, você pode duvidar, mas com o tempo vai perceber que essas respostas carregam uma profundidade que não vem apenas do raciocínio lógico. O quinto passo é a anotação imediata. Tenha sempre um caderno ou aplicativo de notas à mão. Escreva tudo o que vier à mente durante o exercício. Muitas vezes, a resposta não parece clara no momento, mas ao reler, você percebe detalhes que se tornam chaves poderosas. Edison fazia algo parecido. Sempre anotava suas ideias, por menores que fossem, e dali surgiram invenções que mudaram o mundo. O sexto passo é a gratidão. Finalize o ritual agradecendo. Hill dizia que a gratidão é a energia que sela a comunicação com a inteligência infinita. Quando você agradece, abre ainda mais portas para receber. Pode ser algo simples. Obrigado pela orientação recebida. Eu confio no processo. E aqui está um segredo adicional. Hill acreditava que esse exercício se tornava mais poderoso quando praticado antes de dormir, porque nesse momento o subconsciente está mais aberto e as mensagens podem ser absorvidas durante o sono. É como plantar sementes em terra fértil. Você adormece com uma pergunta e acorda com a resposta clara em sua mente. Agora eu quero que você imagine como sua vida seria se todos os dias você tivesse acesso a um conselho invisível composto pelas maiores mentes da história. Imagine ter a sabedoria de Lincoln, a criatividade de Edison, a visão de Carnegie e a espiritualidade de Jesus Cristo soprando ideias em sua mente. Essa é a promessa do sexto sentido, não apenas inspiração, mas orientação prática para prosperar. Eu te pergunto, você está disposto a separar 15 minutos do seu dia para cultivar esse poder? Porque a diferença entre aqueles que permanecem no comum e os que alcançam o extraordinário está justamente na disciplina de praticar o que parece impossível. O sexto sentido e o dinheiro. Napoleon Hill nunca separou espiritualidade de prosperidade. Para ele, o verdadeiro sucesso era a soma do crescimento material e do crescimento interior. O sexto sentido, segundo ele, era justamente a ponte que unia esses dois mundos. É como se fosse uma linha direta com a fonte de todas as ideias, e quando usada corretamente, transformava inspiração em riqueza palpável. Hill relatava que muitos milionários entrevistados tinham um padrão em comum. Confiavam em sua intuição para tomar decisões financeiras. Henry Ford, por exemplo, muitas vezes ignorava os conselhos de especialistas e seguia seu instinto. E o resultado foi a criação de um império automotivo que mudou o mundo. Thomas Edison dizia que suas invenções eram respostas que recebia em flashes de intuição, depois confirmadas por testes. Mas o que diferenciava esses homens comuns dos que fracassavam era justamente a capacidade de ouvir essa voz interna sem deixar que o medo a abafasse. Hill afirmava que o sexto sentido não era apenas sobre pressentimentos, era sobre captar ideias no momento certo, agir com confiança e transformar inspiração em ação. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. O sexto sentido só responde a quem já tem clareza de propósito. Se você ainda não sabe o que quer, não receberá respostas. O universo não pode entregar instruções a alguém que não decidiu o destino. É como esperar que um GPS te guie sem ter colocado o endereço. Por isso, Hill insistia tanto na definição de um objetivo principal definido. Ele dizia: o desejo é o ponto de partida de toda conquista. E o sexto sentido é a bússola que mostra o caminho até esse desejo. Agora pense em sua vida financeira. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas apenas em lógica fria
e depois percebeu que algo estava faltando. E quantas vezes uma sensação interna, um simples "sinto que devo fazer isso", resultou em uma virada inesperada? O sexto sentido é justamente essa ferramenta invisível que, quando usada conscientemente, pode te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Um dos maiores bloqueios para a prosperidade é a pressa em querer resultados imediatos. Hill dizia que a riqueza vem para aqueles que conseguem esperar pelo momento certo, guiados pelo sexto sentido. Não é passividade, é confiança. É agir com fé de que quando a oportunidade surgir, você vai reconhecê-la instantaneamente. E para aplicar isso no seu dia a dia financeiro, você pode usar o ritual diário que descrevi antes com uma intenção clara. Quero receber clareza sobre o melhor investimento a fazer. Ou desejo orientação para aumentar minha renda de forma honesta e duradoura. Ao longo do tempo, você vai perceber padrões surgindo, ideias repetidas, sinais que confirmam o caminho. Eu chamava isso de sinais invisíveis da mente. Eles podem aparecer como um encontro inesperado, uma frase que alguém fala sem querer, um livro que cai na sua mão ou até um sonho que revela o próximo passo. Quem vive apenas no mundo físico chama isso de coincidência. Quem desperta o sexto sentido chama de respostas do universo. Agora eu quero que você se questione. E se a próxima grande ideia que pode mudar sua vida financeira já estivesse tentando chegar até você, mas sua mente está ocupada demais com preocupações e distrações para perceber? E se o segredo para atrair prosperidade não estivesse apenas no trabalho duro, mas em sintonizar-se com a frequência da riqueza? No meio deste vídeo, eu quero que você escreva nos comentários. Você já viveu um momento em que a intuição te salvou ou te trouxe uma oportunidade inesperada? Compartilhe, porque sua história pode inspirar outras pessoas. O sexto sentido e a fé. Napoleon Hill deixou registrado que o sexto sentido não podia ser ativado sem um elemento essencial: a fé. Para ele, a fé era a vibração que ligava o homem à inteligência infinita, o código secreto que transformava simples pensamentos em poder criativo. Sem fé, o sexto sentido se torna uma antena quebrada, incapaz de captar as ondas do universo. Hill não falava de fé apenas em termos religiosos, mas como uma força mental e espiritual. Ele dizia que a fé é a crença absoluta de que algo é possível, mesmo quando todas as evidências externas parecem contradizer. É aquela convicção interna que não cede diante da dúvida. É por isso que, quando descreveu o sexto sentido, fez questão de afirmar que apenas os que cultivam fé verdadeira conseguem acessar esse nível. E aqui está a conexão com a Bíblia. Hill frequentemente citava versículos que confirmavam sua teoria. Um deles é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é exatamente o princípio do sexto sentido. Acreditar e receber instruções de algo que não pode ser visto com os olhos comuns, mas que é tão real quanto o ar que respiramos. Jesus Cristo dizia repetidamente: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Hill via nessa afirmação a prova de que a fé era a chave para abrir o canal invisível da inteligência infinita. Mas como aplicar isso na prática? Primeiro, é preciso eliminar o hábito da dúvida. Toda vez que você deseja algo e imediatamente pensa: será que é possível? Você fecha a porta do sexto sentido. A dúvida é como ferrugem na antena espiritual. Hill recomendava substituir pensamentos de incerteza por afirmações positivas, repetidas até se tornarem crença. Por exemplo, eu sou guiado por uma inteligência maior que me leva à prosperidade. Segundo, é preciso alimentar a mente com imagens de vitória. O subconsciente responde ao que você visualiza com emoção.
Hill praticava a técnica da autossugestão, repetindo frases e imagens de sucesso até que sua mente aceitasse como realidade. Essa prática, unida ao sexto sentido, fazia com que as oportunidades certas se manifestassem. Terceiro, é preciso confiar no tempo do universo. A fé não é apenas acreditar que algo vai acontecer, mas acreditar que já está acontecendo, mesmo que os olhos físicos ainda não vejam. Hill dizia que os homens de sucesso tinham uma certeza tão inabalável que os outros chamavam de loucura. Mas era essa loucura sagrada que os conectava ao invisível. Agora, imagine o impacto de unir fé ao sexto sentido. Você passa a não apenas acreditar que é possível, mas também a receber instruções claras de como chegar lá. É como se o céu enviasse um mapa do tesouro, passo a passo, para transformar fé em riqueza, ideias em negócios e sonhos em realidade. E aqui está uma verdade profunda. Hill não via o sexto sentido como apenas uma ferramenta de riqueza, mas como a ponte para ouvir a própria voz de Deus no íntimo. Era, para ele, a forma mais pura de oração respondida. Não uma oração feita apenas de palavras, mas uma sintonia vibracional onde sua mente e a mente divina se tornam uma só. Então eu te pergunto, você está cultivando fé suficiente para acreditar nas respostas que o sexto sentido pode te dar? Ou ainda deixa que a dúvida e o medo interrompam a frequência? Usando o sexto sentido em tempos de crise. Napoleon Hill afirmava que a verdadeira prova do sexto sentido não era nos dias de abundância, mas nos momentos de crise. Quando tudo parecia desmoronar, quando o medo da pobreza ou do fracasso batia à porta, era nesse instante que o poder da intuição treinada podia fazer a diferença entre a ruína e a vitória. Ele mesmo viveu isso. Em várias passagens de sua vida, enfrentou a falta de recursos, dívidas, críticas e períodos em que parecia que seus projetos haviam fracassado. Mas, segundo ele, era nesses momentos que o sexto sentido se manifestava com maior força. Ele recebia uma ideia inesperada, uma inspiração súbita ou até um pressentimento para procurar determinada pessoa. E isso abria uma nova oportunidade. E aqui está uma lição. O sexto sentido não elimina as crises, mas transforma a forma como você reage a elas. Em vez de entrar em desespero, você começa a enxergar possibilidades ocultas. Em vez de ver apenas problemas, você capta soluções. É como se uma luz invisível iluminasse o caminho no meio da escuridão. Imagine, por exemplo, que você está em meio a uma dificuldade financeira. A mente comum entra em pânico, alimenta pensamentos de escassez e fecha ainda mais as portas da prosperidade. Mas uma mente conectada pelo sexto sentido recebe instruções como: pare de lutar contra, direcione sua energia para esta ideia. Ou, converse com tal pessoa, ela tem a chave do que você precisa. Muitas vezes, é um detalhe simples que muda todo o rumo da história. Hill também dizia que os maiores medos são ilusões criadas pela mente. Quando você aprende a acessar o sexto sentido, percebe que esses medos perdem força. É como acordar de um pesadelo e perceber que nada daquilo era real. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da morte, todos eles desaparecem diante da consciência de que existe uma inteligência maior guiando seus passos. E veja como isso pode se aplicar à sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil agora mesmo, contas acumuladas, incertezas no trabalho, relacionamentos abalados. Mas o sexto sentido pode se tornar o seu aliado secreto. Ao praticar o ritual diário, você começa a receber clareza sobre quais batalhas lutar e quais deixar para trás. Você descobre que muitas vezes o problema não é a falta de oportunidades, mas a incapacidade de enxergá-las. Hill acreditava que cada crise carregava em si a semente de uma oportunidade maior. E o sexto sentido era a ferramenta que revelava onde essa semente estava escondida.
É como um detector de metais espiritual que encontra tesouros enterrados em lugares improváveis. Agora reflita. Quantas vezes em sua vida você só entendeu depois que a crise foi uma bênção disfarçada? Quantas vezes um fracasso abriu a porta para algo maior? O sexto sentido acelera esse processo. Em vez de esperar anos para compreender, você percebe no momento presente. E aqui está a chave final dessa parte. O sexto sentido transforma o medo em coragem, a dúvida em fé e a escassez em abundância. Ele não apenas aponta o caminho, mas fortalece você para caminhar por ele.